Meu nome é Carl, tenho 19 anos. Ainda moro com a minha família, minha mãe, pai e irmão mais novo. No dia 27 de dezembro, enquanto fazíamos os preparativos do pós-natal e pré-ano novo, isso por volta das 8 horas da noite, houve um apagão no meu bairro. Como é verão, todos saíram para a rua, vizinhos, família, e enquanto estávamos todos murmurando sobre a falta de energia e como muitas coisas que estavam nas geladeiras iriam estragar, eu percebi que ao longe, bem no final da minha rua, tinha uma pessoa, alguém alto, magro. Não dava para perceber direito se era homem ou mulher, porque tudo o que eu podia ver com aquela escuridão toda era uma silhueta. Eu chamei o meu irmão para que pudesse ficar perto de mim, porque aquela pessoa no final da rua não era nenhum vizinho conhecido e nem mesmo alguém que eu já tenha visto na minha cidade. Eu chamei pelo meu irmão, até que ele respondeu. A sua voz vinha de dentro de casa, o que foi bem estranho porque ele tinha saído comigo. Na hora eu percebi que algo estava errado. Eu vi o meu irmão saindo de dentro da casa, mas não lembrava de ter visto ele entrando. Eu entrei à procura dele, ainda pela casa com a lanterna do meu celular para não tropeçar em nada que eu possa ter esquecido no chão. Quando saí, entrei em meu quarto. Bom, foi muito estranho porque eu vi aquela figura do lado de fora da minha janela. Ele estava bem ali, parado. E mesmo com a lanterna do meu celular, que é muito forte, eu não conseguia ver se era uma pessoa ou não. Era como se fosse só uma silhueta. Alguém completamente escuro, sabe? Como uma sombra, andando como se fosse uma pessoa normal. Só que toda vez que a luz se aproximava, era como se aquilo absorvesse toda a luz que chegasse perto, como um buraco negro. Então eu decidi descer correndo. Passando pelas escadas, eu escutei uma voz vindo do quarto da minha mãe. O que foi muito estranho. Não tinha ninguém dentro da casa. Apenas eu que tinha entrado para procurar o meu irmão que não estava do lado de fora e nem do lado de dentro. Então, quando eu voltei até a porta do quarto dela, eu escutei de novo. Foi como se fosse um murmúrio de um animal abatido ou alguma coisa, já não parecia mais uma voz de uma pessoa. Então eu decidi sair de dentro de casa. Quando eu cheguei na porta, minha mãe estava lá de pé, junto com meu pai e o meu irmão. Eles me perguntaram o que eu estava fazendo dentro de casa naquela escuridão toda e também porque estava muito calor. Aqui sempre faz muito calor quando chega dezembro. Eles acharam estranho o fato de eu ter entrado dentro de casa e nem mesmo eles terem percebido que eu tinha entrado. Então eles decidiram que iriam apenas ignorar e, bom, eu ignorei tudo o que tinha acontecido até aquele momento. E então a energia voltou. E foi como se tudo tivesse voltado ao normal. Meus pais foram para a cozinha para preparar algumas coisas para comermos. Meu irmão foi para o quarto dele para jogar no computador. E eu decidi ficar sentado na sala, mexendo no meu celular. Eu mandei mensagem para uma amiga minha. A Jéssica não estava me respondendo já faz 2 dias. Eu logo deduzi que, bom, talvez ela tivesse viajado e não tivesse falado comigo. Ela é uma amiga de longa data, mas de vez em quando a gente briga ou então um simplesmente não quer falar com o outro. Isso é muito normal entre a gente. E então eu, bom, decidi que iria até a casa dela. Já era um pouco tarde, mas mesmo ela não me respondendo e talvez só estando me ignorando, eu ainda assim fiquei um pouco preocupado por tudo que aconteceu durante essa noite. Eu sei que já são por volta de umas 11h30, quase meia-noite, mas os pais dela sempre ficam acordados até 4, 5 da manhã ouvindo música e com um som bem alto. A propósito, o gosto musical deles é muito bom. Eles adoram heavy metal e bandas de rock do tipo. Então eu acabo me identificando um pouco com os pais dela. Eu percebi que nos últimos dias eu não tenho escutado também nenhuma mensagem chegando do meu amigo Paul. Já faz 3 dias. Paul é meu amigo também de infância e às vezes a gente também fica sem se falar por um bom tempo. Mas, bom, um bom tempo geralmente é um dia.
não 3 dias. E isso é uma coisa que na minha cabeça também não tá fazendo sentido. A última vez que eu vi a mensagem dele foi há 3 dias, mas eu lembro de ter falado com ele ontem. Eu não sei o que está acontecendo. É quase como se existisse um campo de distorção de realidade ou como se tudo tivesse acontecendo de um modo esquisito. As coisas acontecem há muito tempo e na minha cabeça é como se tudo tivesse acabado de acontecer. Hoje é dia 30 e, bom, meus pais saíram com meu irmão e eu tô sozinho em casa hoje à noite. Eles foram viajar, foram para casa da minha tia Fernanda. Eu não gosto nem um pouco dos meus primos e não gosto nem um pouco da minha tia. Então eu decidi ficar em casa. Bom, não quis atrapalhar a viagem deles e eu ia chegar lá e ia ficar com uma cara de cu, porque eu não gosto nem um pouco mesmo daquele lugar, e muito menos da minha tia. Eles me deixaram ficar em casa, já que meus pais perceberam que não adiantava tentar me forçar a ir para um lugar que eu não queria. E eu disse que ia ficar bem e que, bom, iria ficar com a Jéssica, mesmo eu não estando falando com ela há muito tempo. Eu ia na casa dela no outro dia, mas eu decidi não ir. E na casa do meu amigo também, eu decidi também não ir. Eu tô com uma sensação muito estranha. É quase como se alguma coisa pedisse que eu ficasse em casa, para que eu não saísse, não fosse na rua e também não falasse com ninguém. O meu celular nos últimos dias, ele não tem funcionado direito. Ele desliga e não volta a funcionar. Bom, hoje eu passei por uma coisa muito esquisita e eu não sei para quem eu vou contar o que eu devo fazer. Aquela figura escura que eu tinha visto no outro dia tá parada do lado de fora da minha casa. Eu consigo ver, mas é como se aquilo não existisse, sabe? Ele tá ali, mas não tem nada. Não. É como se a sua realidade, tudo em volta dele, se distorcesse. Olha, a luz, ela tá esquisita, o chão, tudo. O rádio, tudo tá esquisito. Eu aumentei o som porque eu achei que assim talvez afastaria esse cara que tá do lado de fora. Bom, se bem que isso não parece ser uma pessoa. Eu não sei o que é, nem o que ele é ou o que ele quer. A única coisa que eu sei é que ele não tá indo embora. E eu tô sentindo que ele tá chegando cada vez mais perto da porta de casa. Enquanto eu estiver aqui dentro, eu tô seguro, não é? Bom, pelo menos na minha cabeça sim, mas não sei se só uma porta de madeira iria impedir ele de entrar aqui dentro. Eu espero mesmo que tudo fique bem. No dia... Pera, que dia é hoje? Como assim hoje já é dia 5/1? Não faz sentido. Ontem era dia 30. Hoje é dia 5, então cadê os meus pais? Cadê o meu irmão? Eu tô em casa, mas essa casa não é a minha casa. O que tá acontecendo? Eu realmente não sei o que tá acontecendo. Eu preciso de ajuda.